Êxodo capítulo 23, versículo 14. Diz: 3 vezes por ano vocês me celebrarão festas. Versículo 15: celebrem a festa dos pães sem fermento, foi a primeira, durante 7 dias, né? Comam pão sem fermento, como eu lhes ordenei. Façam isso na época determinada por mês, no mês de Abib, abril, pois neste mês vocês saíram do Egito. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Celebrem a festa da colheita, também celebrem a festa do encerramento da colheita, 2 festas, certo? No final do ano, vocês armazenarem as colheitas, tá? Isso faz uma festa. Então 3 vezes por ano, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, soberano Senhor. Não ofereçam o sangue de um sacrifício feito em minha honra com pão fermentado. A gordura das ofertas de minhas festas não deverá ser guardada até a manhã seguinte. Tragam ao santuário do Senhor, seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Não cozinhem o cabrito com leite na própria mãe. Isso é versículo 14 ao 19 de Êxodo 23. Muito bem, queridos. Vamos dar seguimento aqui. Versículo 14 fala de 3 festas, 3 vezes por ano, como eu já mencionei aqui: festa dos pães asmos, a festa da colheita e a festa do encerramento da colheita. Pães asmos, geralmente tem um outro nome específico, mas hoje é conhecido como Páscoa. A Páscoa era um dia só, querido. Páscoa era um dia só. É o dia Pessah, ou Pessa, passar por cima. É o dia em que o anjo da morte, o anjo que viu pegar os primogênitos do Egito, passava por cima da casa dos hebreus e pegava só os filhos dos egípcios. Daquele dia em diante, já era comemorado a festa dos pães asmos. Pães asmos, tá certo? Então, tornou-se uma festa só. São 8 dias. Pães asmos. É a festa da colheita, são os primeiros frutos, e encerramento, que eles dizem que ser a festa de tabernáculos. As festas regulares, festas obrigatórias. No versículo 19, fala para não cozinhar o cabrito no leite da própria mãe. Por que diz isso, hein, gente? Por quê, hein? Olha, os cananeus, eles faziam isso. Os cananeus, aquelas 7 nações da terra de Canaã, eles faziam isso. E Israel não poderia imitá-lo. Pegar o leite da cabra para cozinhar o filhote dela. O que eles faziam isso, né? O que eles faziam? Eles cozinhavam ali o cabrito dentro do leite, pegavam esse leite e aspergiam sobre os campos, as árvores, os jardins, atrás de procurar uma bênção de fertilidade, né, para a produção, que a terra produzisse, a bênção dada pelos deuses. Que deuses? Tem Dagon, né? Tem um filho de Dagon, que é Baal. Tem pelo menos 2 esposas de Baal, que é Astarote, ou Astarte, e Azerá, ou Azerá, tá certo? É isso aí, esses eram os principais. Versículo 20 diz assim: eis que envia um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Aí sim, olha aí, eu vou enviar um anjo diante de você. Agora, embora essa expressão um anjo apareça aqui, eu examinei 11 bíblias, 11 versões para esse textozinho, e se das 11 só uma aparece, enviarei o anjo, ou meu anjo, ao invés de um anjo, apareceu o meu anjo, né? Aqui se refere a Jesus, conforme nós cremos. Outros creem que não. Era Miguel, era isso, era que não. Nós cremos que era Jesus, o Verbo de Deus, ainda não encarnado, mas era Jesus que estava ali. Eu creio que era Jesus desde o início, sempre foi Jesus. Esse versículo 20 vai falar da missão, a missão do anjo. Primeiro é proteger o povo, segundo é guiar o povo, né? E terceiro, fazê-lo chegar à terra da promessa. Tinha aquela coluna que protegia o povo de dia e de noite. O anjo uma vez foi visto sobre a coluna. Aquela coluna era a representação visível da presença de Deus. Logo, o anjo, Jesus, o anjo representante de Yahvé, ele permanecia naquela coluna. Deus faz uma obra completa, ele não faz por metade. Primeiro tirou o povo, está orientando, está entrando em aliança, está dizendo como é que esse povo deve se conduzir e vai fazer com que eles cheguem a tomar a terra e cumprir a promessa. Versículo 21, onde fala muita atenção. Eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Presta atenção aí. Prestem atenção e ouçam o que ele diz, ele que é o anjo que eu vou mandar diante de vocês. Ouçam o que ele diz: não se rebelem contra ele, pois ele não perdoará suas transgressões, pois nele está o meu nome. Ele não vai tolerar rebeliões. Eita, esse anjo tem vontade própria? Não, meu nome está nele. Deus está querendo dizer que sou eu que não tolero. Ele tem autorização para punir qualquer manifestação de rebelião, ok? Porque Deus sabe o que é melhor para a gente. Se você está entrando numa aliança com Deus, se você está dizendo que aceita fazer tudo que Deus manda,
e agora você fala só de boca para fora, quando o Senhor de repente quer dar uma direção para você, você quer ir por outro, isso é rebelião, meu amigo. Versículo 22, se vocês ouvirem, eu gosto desse se vocês ouvirem, tem gente que quer tudo o que Deus promete, a pessoa quer, mas as promessas de Deus sempre tem um se antes, se ouvirem e atentamente obedecerem, né? Fizer tudo que eu estou mandando, ordenando, eu vou ser inimigo dos seus inimigos, eu vou ser adversário dos seus adversários. Adversário e inimigo é a mesma coisa? Não. Adversário está mais, vamos colocar aqui, para por exemplo, uma competição esportiva. Em primeiro lugar, todo mundo quer. Mas quem está correndo é seu inimigo, com você? Aquele que está lá contigo correndo, seu concorrente, é seu inimigo? Não, é só meu adversário, tá? Querendo chegar lá. Como disse a minha filha que estava aqui comigo ontem, estudando, todo inimigo é adversário, mas nem todo adversário é inimigo. Emanuel Adassi. Então a chave para as realizações é a presença de Deus em meio a Israel. Isso está muito claro aqui. E eles vão esquecer isso. E eles vão começar a fazer coisas que não devem. E eles vão fazer por onde a presença de Deus sair dali. E eles vão enfrentar fracassos. Eles vão amargar com perdas. Eles vão sofrer coisas absurdas porque eles não observaram esse si. Se vocês quiserem me ouvir, se vocês quiserem me obedecer, eu vou dar vitória para vocês, porque eu vou ser inimigo dos seus inimigos. E eu vou ser adversário dos seus adversários. Porém, se vocês não querem me ouvir, subentende o quê? Eu vou estar com os seus adversários, eu vou estar com os seus inimigos, e você é que vai sofrer perdas. É esse o raciocínio aqui. É esse o raciocínio aqui. Por causa da obediência de vocês, eu vou usar os próprios inimigos de vocês para puni-los. Versículo 23. Vamos lá, versículo 23, por favor. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. A lista fala de amorreus, hititas, ferezeus, heveus, cananeus, jebuseus. Está faltando quem aqui, gente? Está faltando quem? Me ajuda. São 7 nações, 7. Os girgazeus. Girgazeus. É muito eus nessa história. E então dizer, eu os exterminarei. Existe uma diferença entre aniquilar e exterminar. Exterminar, expulsar para fora de limites, expulsar para fora de uma região, banir. Exterminar. Exterminar. Aniquilar, reduzir a nada, nulificar, destruir totalmente. É ou não é diferente, meu amigo? É ou não é diferente, meu amigo? Então, a condição para isso é Israel ouvir e obedecer ainda, viu? Ainda continua. Meu anjo vai exterminar, vai banir esse povo, certo? Se vocês me ouvirem atentamente e me obedecer. Gênesis capítulo 15, versículo 16. A perda de territórios era parte do juízo de Deus, de Yahvé, para aquelas nações iníquas. O Senhor falou, olha, o tempo deles vai chegar, a medida deles vai encher. Esse é o período em que Israel iria ser escravo no Egito, só que já passou. Quer dizer, a medida dos cananeus encheu. Eles vão ser exterminados. Sim. Êxodo 23, 24. Por favor. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes prestem culto, nem sigam as suas práticas. Toda vez que Deus fala, Yahvé fala, o meu anjo vai fazer vocês chegarem à terra prometida, à terra da promessa, ele já começa a dizer, cuidado com os deuses lá, cuidado com os costumes lá, cuidado daquele povo lá, vai ser armadilha para vocês. Cuidado, não façam o que eles fazem. Destruam totalmente e quebrem os seus deuses, as suas colunas sagradas. Versículo 25, prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença também no meio de vocês. Então, os ídolos daquela gente, daquelas 7 nações, deveriam ser totalmente destruídos. Não eram só os povos que tinham que ser destruídos, os ídolos deles teriam que ser extirpados, destruídos, aniquilados da terra da promessa. Tinha que passar por uma limpeza, teriam que ser totalmente despedaçados. E aí, posteriormente, nós vamos ver Deuteronômio 7, versículo 25 e 26. Anote aí, Deuteronômio 7, versículo 25 e 26, se você achar, um jeito que você pode ler aí já. É onde fala para você não aproveitar nada daqueles ídolos, nadinha. Tem que destruir tudo. Diz, a imagem dos seus deuses queimarás a fogo. Não aproveitem nada do que estiver sobre eles, nem a prata, nem o ouro, nem coisa alguma do que está sobre o ídolo, né? Não queimarás as imagens dos seus ídolos ao fogo. Não comiste prata nem ouro que cobre, tampouco não os tomarás para ti. Não caia nessa mortal armadilha, porquanto para o Senhor teu Deus essa atitude é detestável. Sendo assim, não levarás coisa alguma que seja abominável ao Senhor para dentro de sua casa,
porque nesse caso você se tornaria anátema. Anátema é maldito, amaldiçoado, certo? Amaldiçoado com ela, tá certo? Considere essas imagens como coisas imundas e detestáveis, pois elas estão separadas para a destruição como anátema, como malditas. Ok, meus queridos? Depois você vai ler também Êxodo 34, versículo 13. Então, o que Deus está falando aqui, Yahvé está falando, é que a adoração deve ser somente, exclusivamente a Ele, e não uma adoração mista. Então, o povo teria que ser exterminado, mas os ídolos também teriam que ser exterminados. E na lista desses 7 povos cananitas que eu citei há pouco tempo, eu já citei também que Baal era o principal. Baal quer dizer Senhor, aquele que governa ou aquele que possui. Baal também traz a ideia de marido, meu amo, meu marido, né? Deus da tempestade, Deus da fertilidade. Lembra da história de cozinhar o cabrito no leite da mãe para poder pedir fertilidade a quem? Baal. Né? Então, representado por às vezes era representado diante dos inimigos com um relâmpago, Baal, relâmpago, tempestade, né? Então, suas estátuas eram erguidas, colocadas sobre postes ídolos, e eram chamados de balins, no plural, né? Então, seus templos e altares eram construídos nos cumes dos montes, nos outeiros que chamam, né? Nos morros, né? Debaixo das árvores frondosas ou no teto das casas. Era ali onde estavam os altares e imagens de Baal. Havia um grande número de sacerdotes que queimavam incenso a Baal e sacrificavam, certo? Sacrificavam crianças. Que criança, pastor? Os primogênitos. Os primogênitos. Em Canaã, Baal era ligado ao Deus Sol. E para cada local, cada cidade, cada lugar, eles tinham um Baal associado àquele lugar. Baal Zefon, Baal isso, Baal aquilo, Baal. Né? Por exemplo, sempre era ligado a outro nome. Baal ou Bel, né? Era Deus dos babilônicos. Os babilônios. Tornou-se a divindade mais importante dos cananeus. Baal tinha 2 esposas, tinha algumas esposas, mas 2 em destaque. 2 esposas de Baal. 2. A primeira é Astarte, ou Astarote, tá? A segunda é Asra, ou Azerá. Baal era filho de Dagon. Seu nome geralmente unificado a um adjetivo que qualifica o substantivo, como Baal Berit, o Senhor da aliança. Olha aí, querem imitar as coisas de Deus? Há quem diga que Israel foi influenciado por esse tipo de costume. Baal Berit. Não, mas eu não sei. Não, vamos lá. Beelzebub, que é o senhor das moscas, né? Então, Astarte normalmente aparece como Astarote, no hebraico. O Astorete, ela era adorada na região de Tiro, lá perto do Líbano, né? Lá parte noroeste lá do Israel. Em Sidão e em Biblos, né? E também temos cananeus, também em Malta, Sardênia, Sicília, Chipre, a ilha do Barnabé, amigo Paulo, e Egito, onde ela era conhecida lá como Ísis, coisa assim, né? Noutra época, ela foi identificada como Afrodite, Astarte, e assim por diante. Os símbolos que ela tinha junto dela eram leão, cavalo, esfinge e pomba, 4 símbolos. Ela era conhecida como deusa da fertilidade, igualzinho Baal, fertilidade, amor e guerra. Olha, amor e guerra, é que pode, né? Então ela aparece também o uso no uso plural, Asterote, várias divindades em vários lugares, como no caso de Baal. Ela era esposa do Baal, então ela aparecia em vários lugares associada a um nome parecido também, tá bom? Ok? E é isso. Às vezes esse nome Astarote ou Astorete é substituído em alguns textos por Azerá ou Azra, né? É a segunda esposa que é mencionada aqui, a segunda esposa de Baal. Então, os cultos a Astarote ou Astarote eram similares aos feitos a Baal, filho de Dagon. E Dagon quem era? Deus dos cananeus, pai de Baal. Ele casou-se com sua irmã e teve vários filhos. Dagon era Deus dos filisteus. Provavelmente em toda a terra de Canaã existiam templos para Dagon. Nós vamos ver futuramente algumas coisas assim relacionadas a isto. Então, o sacrifício de crianças, só para concluir aqui o vídeo, a arqueologia descobriu cemitérios de crianças, jarros contendo despojos de recém-nascidos, sacrificados a Baal, seus primogênitos, né? Então eram entregues. Essas crianças eram entregues em sacrifício em toda a terra de Canaã. Alguns arqueólogos se admiram que Deus não tenha destruído esse povo há muito mais tempo, porque era um povo perverso, fazer esse tipo de coisa, né? Deus não tem prazer em destruir ninguém,
mas a medida deles tinha concluído, tinha preenchido. Então agora chegou a hora do juiz de Deus. E Deus esperou que eles mudassem esse pensamento, posicionamento, se arrependessem, mas eles iam de mal a pior.